O doutor é um salvador, um viajante, um herói. Mas e se essa for apenas a parte confortável da história? Porque quando alguém vive por milhares de anos, quando vê impérios nascerem e morrerem, quando sempre vence, em que momento ele deixa de proteger e começa a julgar? Hoje, não vamos falar do doutor como herói, vamos falar da ira do Senhor do Tempo. O mito do herói. Doctor Who sempre nos ensinou a ver o doutor como alguém que foge da violência. Ele não carrega armas, prefere palavras, prefere inteligência. Mas isso nunca significou ausência de poder. Significou algo mais perigoso, controle. Porque o doutor nunca precisou matar para vencer. Ele sempre soube exatamente o que tirar de alguém. E quando você domina o tempo, o castigo pode ser eterno. Poder de um Senhor do Tempo. Os Senhores do Tempo não são apenas viajantes. Eles são observadores, arquitetos, juízes silenciosos da história. O doutor fugiu de Gallifrey, mas nunca deixou de ser um deles. Ele conhece o passado de todos, as linhas do futuro, as consequências exatas de cada escolha. E isso cria uma tentação inevitável, decidir quem merece misericórdia e quem merece punição. É aqui que nasce a ira. Quando o doutor decide punir. Ele nunca elevou a voz. Isso é o que foi pior. A fúria do Senhor do Tempo. E daí descobrimos por quê. Porque este doutor, que enfrentou deuses e demônios, por que ele fugiu de nós e se escondeu? Ele estava sendo gentil. Ele prendeu meu pai em correntes inquebráveis, forjadas no centro de uma estrela anã. Ele levou minha mãe para o horizonte de eventos de uma galáxia em colapso para ser aprisionada lá. Para sempre. Ele ainda visita minha irmã. Uma vez por ano, todo ano. Eu me surpreenderia se um dia ele pudesse perdoá-la, mas lá está ela. Você pode vê-la, ela está presa dentro de um espelho. De cada espelho. Você pode olhar sua imagem e ver algo passando por ela por um segundo. É ela. Sempre é ela. Quanto a mim, fui suspenso no tempo. E o doutor me colocou para trabalhar nos campos da Inglaterra como seu protetor. Queríamos viver eternamente. Então o doutor se assegurou de que conseguíssemos. Alguns inimigos do doutor não são mortos, eles são condenados. Um é aprisionado em um espelho, outro, condenado à solidão eterna, outro, à imortalidade sem propósito. Não há julgamento, não há redenção, apenas sentenças, piores que a morte. E o mais perturbador, o doutor não demonstra raiva, ele demonstra certeza, o Deus solitário. Existe um momento em que o doutor acredita estar acima das regras. Ele chama isso de justiça, de correção histórica, mas o nome real é arrogância. O Senhor do Tempo vitorioso nasce aqui, alguém que decide que o tempo não tem mais autoridade, porque ele venceu. E nesse momento, o doutor não é mais um salvador, ele é um aviso. A guerra que nunca acabou. A Guerra do Tempo não terminou quando Gallifrey caiu. Ela continuou dentro do doutor. Cada decisão extrema, cada punição cruel, cada linha cruzada é trauma. O doutor não pune apenas seus inimigos. Ele tenta dar sentido à culpa de ter sobrevivido. A ira do Senhor do Tempo não é ódio, é dor acumulada. Um bom homem vai à guerra. Existe uma frase que define tudo. Um bom homem vai à guerra. Porque quando o doutor decide lutar, ele não destrói exércitos, ele destrói certezas. Ele usa pessoas, manipula alianças, transforma amor em arma. E no fim, ele sempre vence. Mas o custo nunca é só dos outros. O medo do nome do doutor. Doutor. A palavra que significa curandeiro e homem sábio em todo o universo. Você é a origem dessa palavra, sabia? Mas se você continuar assim, o que essa palavra pode vir a ser? Para o povo das Florestas Gama, a palavra doutor significa poderoso guerreiro. Que distância você percorreu? Existe uma razão para o nome do doutor ser um segredo. Não é mistério, é contenção. Porque o nome não representa quem ele é, mas quem ele pode se tornar. A ira do Senhor do Tempo não é um evento, é uma possibilidade. O herói que precisa de limites. Doctor Who nunca foi uma história sobre o bem absoluto. Foi sempre uma história sobre escolha. O doutor é capaz de compaixão infinita, mas também de punições eternas. E talvez seja por isso que ele precisa de companheiros, de humanos, de alguém que diga, você foi longe demais. Porque quando o doutor se lembra de ser humano, a ira do Senhor do Tempo adormece. E agora eu quero saber de você. Em qual momento o doutor te assustou mais? Quando ele deixou de ser herói e se tornou juiz? Se você gosta de análises profundas de Doctor Who, deixa o like, se inscreva no canal, porque aqui nem todo herói é confortável.